Esse é o segundo vídeo da nossa playlist de criando o mesmo app em Vue 3. Dessa vez é com Composition API. Eu recomendo fortemente que vocês assistam a Options API para depois vir na Composition API, a não ser que vocês queiram realmente aprender só com a Composition API. Mas este é o segundo vídeo. O primeiro é com a Options e o próximo vai ser com Script Setup mais TypeScript. É uma dashboard de projetos bem simples, onde você pode adicionar um projeto, que nem SaaS de barbearia. Dá um Enter, clica em adicionar, ele vem para cá, vem para a lista. Aqui os filtros já estão funcionando, só marcar como completo, ele vem para completados. O footer também já está reativo. A gente pode editar esse projeto, editado, dá um Enter, ou se você não quiser editar, você dá um ESC. E se você clicar na lixeirinha, ele apaga o projeto. É um app bem simples, mas que vai dar para mostrar perfeitamente a diferença de cada forma de criar projeto em Vue. E como essa é a Composition API, como eu disse, se vocês quiserem, eu recomendo, assistam primeiro a Options API. Daí vocês vão seguir uma ordem cronológica certinho para vocês saberem como criar certinho em cada projeto Vue. Que se um dia acabar de vocês sendo contratados para alguma vaga que usa Options, vocês sabem. Se usa Composition, vocês sabem. E o próximo vídeo também vai ser Script Setup mais TypeScript. Então bora lá, vamos criar esse projeto. Bom, então vamos lá. Vamos criar agora com a Composition API. Novamente, npm create view. O nome vai ser Composition API. Daqui só quero o Prettier, espaço para selecionar, Enter, Enter. Vou aqui no Yes, dou Enter. Vamos abrir agora no editor de texto. Aqui no editor de texto a gente vai abrir o terminal, vai rodar npm install, vai esperar terminar. Terminou, a gente vai entrar na documentação do Tailwind novamente. Vamos clicar em Get Started. Vamos rodar esse comando aqui, npm install tailwind css e @tailwind css/vit. Vamos colar ele aqui e rodar. Vamos voltar para a documentação, vamos copiar esse import. Vamos no vit. Vamos colar aqui. Registrar o plugin do Tailwind CSS aqui. Copiar essa linha. Dentro de src style.css. Colar o Tailwind aqui. Vamos no index.html. Criar um link para o CSS. O href dele é src style.css, porque o nosso style.css está dentro da pasta src. Vamos mudar o title para Vue 3 Composition API. Beleza? Vamos para o nosso app.vue. Deixa eu fechar as outras guias. Vamos apagar tudo aqui. E vamos começar novamente com o script. Export default. Name app. Até aqui tá meio parecido com a Composition API, né? Components. Daqui a pouco a gente vai colocar eles aqui. Só que o que muda aqui é que não tem mais o data, não tem mais o methods, não tem mais o computed. Bom, até tem se a gente quiser trabalhar. Mas o recomendado é, se a gente vai usar a Composition API, então a gente usa a nova função setup. E aqui dentro dela a gente define tudo. A gente define os estados, define as computed, define as funções, o que a gente quiser. Então vamos começar com o estado que a gente tinha lá na Options API, que era os projects e o current filter. A gente vai declarar eles assim, const projects. E aqui a gente vai chamar uma função do Vue chamada ref. Ó, a gente importa do Vue. Vamos vir aqui, import ref from Vue. Aqui a gente chama essa função e passa como começo dela, que ele vai começar com um array vazio. Praticamente o que a gente fez na Options API, a diferença é que a gente está usando esse ref. A gente vai criar mais um estado chamado current filter, que vai ser ref, e ele vai começar como todos. Aqui a gente vai criar a nossa primeira computed, que é o filtered projects. Lembra da gente criando ela lá nos computed? Então, aqui a gente vai criar tudo dentro de setup. Então, const filtered projects, ela vai ser uma computed também vindo do Vue, a gente importou lá em cima. Chama ela aqui, vai fazer as mesmas coisas. If current filter.value, e só que a diferença é que como a gente está usando ref, então agora os nossos estados, a gente não acessa eles direto e já tem o valor. A gente precisa colocar o nome do estado .value.
Aí sim a gente está acessando de fato o valor dele. Então, se ele for ativos, a gente vai retornar os projetos, projects.value.filters, tá vendo? Lembra do value.filter, pegando o projeto em que o project.completed seja false. Então, para os projetos ativos, a gente vai filtrar os projetos que o completed não é true. Vamos fazer outro if currentFilter.value igual a completados. Então, return projects.value.filter, pegando o projeto, em que o projeto.completed é true. Beleza? A gente não colocou negação aqui. Caso contrário, por default, ele retorna projects.value apenas. Projects.value. Essa é a nossa primeira computed, né? Então, vocês viram a diferença de como a gente cria o estado e como cria computed aqui. E agora vamos para funções. Function é de project, que recebe um project como parâmetro. Então, você viu aqui que a gente não tem mais o objeto methods. As nossas funções é tudo declarado aqui com a function. Pode ser arrow function se quiser, mas eu gosto de declarar assim. Então, ela recebe um project como parâmetro e pega o nosso objeto projects.value, faz um push colocando esse projeto novo ali dentro desse array. Uma nova função function toggle project, que vai receber um ID. A gente vai pegar esse projeto, então const project, projects.value.find, pegando o projeto em que o project.id é igual ao ID vindo do parâmetro. Se tiver o projeto, se a gente achar, então project.completed é igual a negação dele mesmo. Ou seja, se aqui é true, quando eu der o toggle, ele vai para false. E se ele for false, quando eu der o toggle, ele vai para true. Simples assim. Uma outra função, function edit project, a gente vai receber desestruturado aqui nos parâmetros do ID e o name. A gente vai fazer a mesma coisa, vai procurar um projeto, projects.value.find, em que o project.id é igual ao ID vindo do parâmetro. Se achar o projeto e tiver um nome, ou seja, esse parâmetro name tiver um valor setado, então o project.name, o projeto que a gente achou, vai receber um novo nome. É assim que a gente vai editar o projeto. A gente vai editar só o nome do projeto. E por último, function delete project, passando como parâmetro o ID. A gente vai fazer projects.value, ou seja, a gente vai atualizar essa lista de projetos, project.value, como? Pegando ela mesmo, projects.value.filter, pegando o projeto atual e vendo se o ID do projeto atual é diferente do ID recebido por parâmetro. Ou seja, a gente está filtrando pelos projetos que não tem o ID vindo daqui, porque a gente está passando o ID do projeto que a gente quer deletar. E agora, na Composition API, as nossas funções, as nossas computed e os nossos estados, eles não ficam abertos para acessar no template dessa forma. A gente precisa obrigatoriamente dar um return. E aqui eu gosto de seguir uma sequência, primeiro os estados, depois as computed e depois as functions. Então, primeiro os projects, depois os current filter, o filtered projects, o edge project, o toggle project, o edit project e também o delete project. Agora sim eles estão acessíveis no template. Vamos lá? Então vamos começar aqui, template. Começar com uma main. A classe dela é min h screen, bg slate 100, flex items center, justify center e padding de 6. Dentro vai ter uma section. Peraí, vamos digitar. Pronto, section com a class wfull, max w 3xl, bg white, rounded 2xl, shadow LG, P8 e Space Y6, Space Y6. Aqui vai ter um header, ele não vai ter classe, mas dentro do header a gente vai ter um H1, class text 3xl, font bold, text slate 800, e aqui vai se chamar dashboard de projetos. Abaixo do H1 vai ter um P, com a classe text sm, text slate 500, com o valor de view3, né, como texto view3, composition API. Vamos ver como é que está funcionando? Como é que está? npm run dev, vamos rodar npm run dev, vamos abrir no navegador, esse é o URL que ele dá,
E então, por enquanto, tá assim nosso projeto. Vamos dar vida nele, vamos dar mais vida para ele, né? Colocando mais componentes, colocando mais JavaScript, fazendo tudo funcionar corretamente. Bora lá. O próximo componente que a gente vai criar é o Project Form. Então vamos vir aqui em SRC, vamos criar uma nova pasta, Components. Dentro dela um novo arquivo, Project Form.view. Script, export default, name, project form. Aqui o setup. Aqui no setup ele não vai receber props, então vou colocar um underline, porque eu não quero ter valor, eu posso fazer assim, ó, props também. Só que eu quero pegar o emit, que eu vou emitir alguns eventos. Como não vamos usar o props, vou colocar um underline em volta aqui, só para dizer que eu não estou usando. Aqui dentro do setup a gente vai criar um estado name, que vai receber o ref do view, que ele vai começar com uma string vazia. E vai ter uma function submit, que vai fazer o seguinte, ele vai ver se tem alguma coisa, name.value.trim. Se não tiver nada, então ele só retorna, porque se o usuário não tiver digitado nada no input, não é para ele fazer nada. Agora, se o usuário digitou alguma coisa no input, então ele vai dar um emit, com o evento de create, passando como ID do projeto, date.null. O name vai ser o name.value.trim, e o completed vai ser por padrão false. Após isso, a gente vai resetar o estado do name, que vai ser name.value, recebe uma string vazia. Aqui, como você sabe, na Composition API, para os dados estarem acessíveis, a gente precisa dar um return. Então, return, name e submit. Perfeito, vamos lá no template. Vamos criar um form, tirar essa action, coloca uma classe de flex, gap3, submit.prevent, passando a função submit nossa, que a gente criou aqui, essa. Podia ser qualquer nome, tá? E aqui dentro a gente vai criar um input. Opa, digitei errado, input. Que o vModel dele é o nosso estado name. O type, text mesmo. Placeholder vai ser nome do projeto, 3 pontinhos. A class dele vai ser flex1, rounded LG, border slate 300, px4, py2, focus outline none, focus ring 2, focus ring blue 500, transition all e duration de 300. Abaixo desse input a gente vai ter um button com o texto de adicionar. A gente vai ter um type submit e uma class bg blue 600, text white, px5, py2, rounded lg, hover bg blue 700, transition e cursor pointer. Perfeito, vamos voltar lá no nosso app.view e vamos importar este componente. Então aqui no app.view vamos importar qual que era o project form, né? Isso, project form, declarar ele aqui dentro, project form, e renderizar ele aqui dentro da section, abaixo do header, project form. Então ele está, só para lembrar, ele está emitindo, né, um evento create, então a gente vai pegar esse evento aqui e vai chamar o add project. O add project espera receber um projeto, é exatamente o que a gente está fazendo. Após o evento, como parâmetro aqui, como argumento, a gente está passando um projeto com ID, name e completed. Então, perfeito, vamos ver como está ficando lá no navegador. Olha que maravilha, então já temos o input e já temos o botão aqui. Tá ficando bonito, hein? Agora vamos para o nosso próximo componente, que é o Project Filter. Então, criar ele aqui, Project Filters, no padrão não, no plural, perdão. Script, export default, name, Project Filters. Ele não vai receber nenhum componente, só que agora ele vai receber props. As props, como vocês podem ver, elas mantêm igual na Options API, não teve mudança aqui por enquanto. Current filter, dá para fazer desse jeito. Ela vai ser do tipo string e o required vai ser true. Aqui no setup e aqui no setup a gente pode fazer o seguinte, ó, vírgula, setup,
pega aqui e cria um novo estado chamado filters, que vai ser ref, que ele vai começar com um array com esses valores, todos ativos e completados. Só que vocês lembram que aqui a gente podia receber as props? Lembra que aqui eu estava digitando props? Aqui dentro do setup a gente pode receber as props. Mas para que a gente pegaria aqui? Se a gente quisesse usar esse current filter, então a gente pode fazer props.currentFilter, tá vendo? Para a gente definir que a gente está recebendo as props, é dentro desse objeto props. Quando a gente quiser usar as nossas props dentro da função setup, aí sim a gente pega como primeiro parâmetro do setup as props e acessa elas aqui. Então, beleza? Essa mudança agora também. A gente acessa pela props aqui, nesse parâmetro props, que é o primeiro parâmetro da função setup. Então, agora a gente retorna esse filters, beleza? E assim fica o script desse project filters. Vamos para o template. No template a gente vai ter uma div com class flex e gap2. Vamos ter um button. Nesse button a gente vai renderizar o filter, só que a gente vai pegar ele aqui do v-for. Então v-for filter em filters, que aqui o filter é um array. Vamos já renderizar ele aqui. Vamos pegar aqui, vai ser o filter, porque ele não se repete, os três são diferentes. No click, a gente vai emitir um evento chamado change, que vai passar como um argumento esse filter. Nas classes, a gente vai passar px4, py 1.5, rounded, full, text sm, font medium, transition e cursor pointer. Nas classes dinâmicas, a gente vai verificar se o current filter que a gente está recebendo nas props é igual ao filtro atual deste v-for. Se for, a gente vai aplicar uma classe. Se não for, a gente vai aplicar outra. Se for, a gente vai aplicar bg blue 600 e text white. Se não for, a gente vai aplicar bg slate 200, text slate 600 e hover bg slate 300. Perfeito. E assim fica o nosso componente project filters. Vamos importar ele lá no app. Vamos vir aqui, import project filters, declara ele aqui. Opa, faltou a vírgula. Project filters. Vamos lá embaixo e declarar ele aqui. Project filters. Então ele espera um current filter, né, que é a props que a gente declarou, que vai ser o current filter mesmo. E no evento de change que a gente vai emitir, ele vai pegar esse current filter e receber o evento aqui. Então, perfeito. Vamos ver como é que está ficando no navegador. Maravilha. Os filtros já estão aparecendo aqui e as classes dinâmicas já estão sendo aplicadas. Maravilha. Agora vamos para o nosso próximo componente, que é o project list. Vamos criar ele aqui. Components, project list. .view. Script, export default, name dele vai ser project list. De props a gente vai receber os projetos, que é do tipo array, e eles são obrigatórios, required true. Aqui no setup a gente vai receber as props, dessa vez vamos usar, e vamos desestruturar aqui o contexto, que a gente vai pegar o emit do contexto. A gente vai criar alguns estados. Primeiro é o const editing id, que vai começar com ref, vai começar como null. Const editing name, que vai começar com uma string vazia. A gente vai ter a função function start edit, que vai receber um projeto. E a gente vai pegar o edit id.value e vai colocar ele como valor do project.id que está vindo como parâmetro. E vamos pegar o edit name.value. Isso mesmo, o project.name que está vindo como parâmetro. Mais uma função save edit, que vai vir um project ID como parâmetro. A gente vai emitir um evento chamado edit, e como argumento a gente vai passar o ID, que é o project ID, e o name, que é o editing name.value.tree. Perfeito? E após emitir esse evento, a gente vai resetar o estado. Então, editId.value vai receber null.
e editName.value vai receber uma string vazia. Vamos para uma próxima função, que é a function cancelEdit, que não vai receber nenhum parâmetro, e basicamente o que ela vai fazer é resetar o estado que a gente tem. Então, editID.value null, editName.value, string vazia. Perfeito. Vamos retornar os nossos estados e as nossas funções. Então, começando pelos estados, editID, editName, startEdit, saveEdit e cancelEdit. Perfeito. Vamos para o template agora. Aqui no template a gente vai começar com uma UL, com a class space y3, uma li. Nessa li a gente vai ter um v-for, que vai ser o projeto nos projetos, né? Que a gente está recebendo os projects aqui como props, e ele é um array. Aqui vai ser o project.id. A class vai ser group, flex, items, center, justify, between, rounded, lg, border slate, border slate 200, bg white, px4, py3, shadow sm, transition all. No hover a gente vai dar um translate negativo, translate menos y 0.5, aqui é translate negativo. O hover vai ser o shadow md. Beleza? E classe dinâmica, a gente vai verificar se o project em questão, né, que está dentro do for, se ele for completed, então a opacidade dele vai ser de 70. Perfeito. Dentro desse ali, a gente vai ter uma div com a classe flex, items center, gap de 3 e flex de 1. Dentro dessa div a gente vai ter um span que vai fechar nele mesmo, porque a gente vai só renderizar uma bolinha. A classe dele é h3, w3 e rounded full. Literalmente uma bolinha. E a classe dinâmica dele para mudar de cor é dependendo do project.completed. Então se o project.completed for true, ele vai ter uma BG green 500, se não, BG slate 300. Abaixo desse span, a gente vai ter um template, novamente, para usar um VIF, que se o edit.id for igual ao project.id em questão, a gente vai renderizar aqui dentro um input do tipo texto. Deixa eu só quebrar ele em várias linhas. O vmodel dele vai ser o edit name, que é o estado que a gente criou. No keyup.enter, ou seja, quando o usuário apertar o enter, a gente vai salvar o edit, passando o project.id, a gente vai de fato atualizar o nome do projeto. Mas se for keyup.ask, né, a gente vai dar cancel edit, ou seja, o usuário não quer atualizar. Como classe vai ter wfull, rounded, border slate 300, px2, py1, text sm, focus border blue 500 e focus outline none. Perfeito. Fora desse template a gente vai criar um span, que esse span vai ter o velse, né? Se caso não cair na condição do VIF ali em cima, ele vai cair nesse span, que vai ter como classe text slate 700 e transition all. Classe dinâmica, que ele vai ter project, dependendo do project.completed, se for true, então ele vai ter um line true e um text slate 400. Dentro desse span a gente vai renderizar o nome do projeto com project.name. Perfeito. Fora do span e fora da div, mas dentro dali, a gente vai criar mais uma div flex, item center, gap de 2 e margin left de 4. E aqui a gente vai renderizar um botão, que o texto dentro desse botão vai ser um emoji de lápis. Você pode encontrar na internet. Ele vai só aparecer se o edit ID for diferente do project.id. No clique dele, a gente vai chamar a função startEdit, passando o projeto, e a classe vai ser opacity 0, group hover, opacity 100, transition, text
slate 400, hover text blue 600 e cursor pointer. E dentro é um lápis, perfeito. Abaixo desse botão vamos ter outro botão, que ele vai ter como texto um emoji de uma lixeira, que eu descrevi. Aqui ele vai ter um clique, que ele vai dar um emit num evento chamado delete, passando o project.id. E uma class opacity 0, group hover opacity 100. É a mesma coisa do de cima, vamos até copiar aqui até o final. Só que em vez de ser hover text blue 600, é hover text red 600. Beleza? E abaixo, o último botão, que vai receber como texto esse ícone de check aqui. Acho que é um check disso. Isso. Ele vai ter um clique, que ele vai emitir um evento chamado toggle, para a gente dar um toggle no completed do projeto, passando o project.id como argumento. A class dele vai ser flex, h6, w6, items center, justify center, rounded full, border, transition all e cursor pointer. Como class dinâmica, ele vai depender do project.completed. Se for true, ele renderiza uma coisa, se for false, ele renderiza outra. Se for true, ele vai renderizar um border green 500 e um BG green 500 com text white. Caso for false, ele vai dar uma border slate 300 com text transparente e um hover border blue 500. É isso. Fora do botão, fora da div, fora da li, vai ter a última li, essa bem curta, que vai estar escrito nenhum projeto cadastrado. E aqui vai ter um emojizinho de um foguete, que eu pensei em colocar isso. Ela vai ter um vape, que ela só vai ser mostrada se o projects.length for igual a 0, ou seja, se não tiver nenhum projeto. A classe dela vai ser um rounded LG, border dashed, border slate 300, PY8, text center, text SM, text slate 400. Perfeito. Vamos chamar esse project list lá no nosso app.view. Bora lá. Vamos importar ele aqui primeiro. Import project list. Vamos registrar ele aqui. Project list. Eu importei 2 vezes? Não, beleza. Vamos vir aqui. Project list. Ele espera uma própria project, né, que é o filtered projects. Ele vai emitir um evento toggle, que é o toggle project, um evento edit, que é o edit project, e um evento delete, que é o delete project. Perfeito, vamos ver como é que está funcionando lá no navegador. Maravilha, aqui ó, recarreguei a página, nenhum projeto cadastrado. Já está funcionando. Se a gente criar um projeto SaaS aqui, maravilha. Aqui eu consigo editar, então editado, dou um enter, ele termina, ou dou um ESC. Opa, o ESC não está funcionando, o ESC não está saindo. Vamos ver por que não está saindo. Pessoal, na verdade está funcionando sim, eu que não vi aqui, ó. Se eu clico aqui, eu aperto o ESC, ele sai. Então se eu tento testar aqui, ó, beleza, está funcionando a edição. Aqui marcado como completo, o filtro já está funcionando. Beleza, filtro funcionando. E deleção também funcionando. Maravilha. Vamos para o nosso último componente, que é os stats, né, dos projetos aqui. Então vamos para o nosso último componente, que é o project stats.view. Aqui, script, export default, name project stats. Props, ele vai receber uma props chamada projects, que é do type array, e é required true. Depois ele vai ter o setup. Aqui ele vai receber props. Pessoal, eu falei que aqui no project list, se eu não me engano, a gente recebia props, mas a gente não recebe, tá? Então a gente pode colocar underline aqui. Mas aqui a gente vai usar sim as props. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Então a gente vai criar 3 funções computed. Então const total é uma computed do view, que ela vai retornar props.projects.length. Basicamente o tanto de projetos que tem. Const completed
é uma computed também. Props, pronto, projects, ponto filter, pegando cada projeto e vendo se ele está completo, completed, e aqui no final um ponto length, para a gente saber o tamanho disso. E const active, computed, aqui é uma subtração, que é o total.value, a computed total menos o completed.value. Vamos retornar essas computed, return total, completed e active. Maravilha, vamos lá para o template. Aqui vai ter um footer com a class grid, grid calls 3, gap 4, pt 4, border t, border t, border slate 200, text center, opa, coloquei border L aqui, é só border slate 200, não tem um L. Dentro do footer vai ter uma div, e dentro dessa div vai ter dois parágrafos. O primeiro vai ter uma class text sm, text slate 500, aqui vai ser o total, e mais um parágrafo, class text xl, font semi-bold, text slate 800. E aqui sim vamos imprimir o valor da computed total. Vamos copiar essa div e vamos colar ela mais uma e duas vezes. Aqui vai ser os completados. Vamos renderizar os completed. E aqui os ativos. O active. Agora, vamos lá no nosso app.view e vamos usar esse componente project stats. Então, import project stats. Vamos declarar aqui project stats. E, de fato, renderizar aqui. Project stats. Ele só espera receber uma props, que é os projects, né? Que é os projects, de fato, nosso... Aqui, ó. Nosso estado projects. Vamos ver como é que tá funcionando agora. Maravilha, vamos recarregar e aqui, total, completados e ativos. Então, se a gente cria um SAS genial, tem o total 1, completado 0, ativo 1, se eu completo ele já muda aqui, se eu crio outro, e beleza. Ó, os status já tá mostrando certinho, tá refletindo conforme o valor aqui. Maravilha. Maravilha, pessoal. Então, projeto feito, dessa vez usando a Composition API. Pude mostrar para vocês aí alguma diferença da Options API. Agora vamos para o mesmo projeto novamente, só que última vez usando o script setup com TypeScript. Isso mesmo, que maravilha, hein? Bora lá, pessoal.